Meus amigos, depois de uma pausa que nós fizemos nesse mês de janeiro para um descanso natural de férias, estamos voltando com Frente a Frente. E vamos iniciar esse ano de 2014 entrevistando a médica Ariadne Borges Muniz, que é irmã do prefeito Rui Muniz, como todos sabem. Ariadne, seu nome não é muito comum não, porque como é que seus pais escolheram esse Ariadne? Olá, tudo bom, Jorge? Tudo bom, Jorge? Prazer em estar aqui falando com você. Meu nome, ele é de origem grega, né? Minha mãe, ela quando estudava, ela leu a mitologia, encantou com a história e com o nome. Ela falou, se algum dia eu tiver uma filha mulher, ela vai ter esse nome, Ariadna. E a história conta, né, que Ariadna era filha do rei Minos, que tinha um labirinto, e todo ano ele sacrificava um plebeu. Aí Ariadna foi crescendo, foi vendo aquela história e foi ficando infeliz com aquele caso. Aí, quando chegou a vez do Perseu, ela pegou e deu um novelo de linha para ele. E aí ele conseguiu entrar no labirinto, conseguiu matar o Minotauro e saiu. Ao sair, ele resgatou a Ariadne e levou com ele. Só que no meio do caminho ele abandonou ela. E aí ela ficou muito triste, chorou e transformou-se na constelação de Arinos. Daí veio o meu nome. E eu gostei tanto que eu tenho uma única filha e minha filha chama também Ariadna. Tem o mesmo nome? Tem o mesmo nome, só muda o sobrenome. Filha. Não, aí ela tem Muniz Gonçalves. O meu é Borges Muniz e ela é Muniz Gonçalves. Geralmente o homem, quando tem um nome do pai, é filho. Filho. Quando é o nome do avô, é neto, né? Não, ela não ficou filha, ficou Ariadna Muniz Gonçalves. E é meu tesouro. E gosto muito, foi um presente muito bom. Eu sabia que o nome era da mitologia grega, famosa história do Minotauro, né? Mas, olha, vamos, depois da amenidade, vamos conversar um pouco, coisa mais séria agora. Pois não. Especula-se muito, e numa entrevista que eu fiz com o Paulo Guedes há poucos dias, o deputado Paulo Guedes, ele comentou o assunto, que você pode ser candidata a deputada estadual. Tem algum tom de verdade nisso aí ou é só boato? Isso tem um boato, mas não deixa de ter um fundo, porque assim, eu sou irmã do prefeito, tenho um trabalho social que há muitos anos desenvolvo, né? Eu atualmente sou filiada ao PRB, mas de forma nenhuma ainda tem nada, principalmente porque a gente não faz política sozinho, né, Jorge? A gente é um grupo. Então... Mas o Rui já conversou com você sobre isso? Não, de forma nenhuma. Então não tem nenhuma conversa dele? Não, de Rui, de forma nenhuma. Tem sim conversas do meu partido, o PRB, é um partido que quer lançar e vai lançar em Montes Claros um deputado estadual e um deputado federal, uma chapa pura, né, como eles dizem. O deputado Jorge Hilton já teve várias convenções, eu por ser médica, ser professora, já fui convidada, já dei palestras, tanto em Belo Horizonte como aqui, mas ainda não tem nada formalmente. Tem várias pessoas que são ligadas ao PRB que podem ser candidatas. Então, assim, não tem... já fui convidada e também nas eleições passadas, vários deputados já me convidaram, mas ainda não tem nada feito, não. Mas eu sou filiada a um partido, isso pode acontecer, mas não tem acordo nenhum, tanto que o Rui tem um compromisso de honrar os 3 acordos, né? Os 3 compromissos que ele fez. Ele parece que tem um compromisso com o Tadeu de apoiar o Tadeuzinho, né? Ele tem um compromisso com o PMDB, que o primeiro era ter o vice do PMDB, o segundo era eleger os vereadores, do PMDB, como elegeu 3, e nas eleições a deputada estadual apoiar o Tadeuzinho. E isso o Rui vai honrar e tem um compromisso, sim. Mas se você for candidata, realmente, como é que ele honra isso? Pois é, mas ele tem um compromisso com o PMDB e ele vai honrar o compromisso do PMDB, apesar que ele é PRB. Então, isso é uma situação que, se eu vier a sair candidata, que não tem nada correto, ele também tem um compromisso de apoiar um candidato do PRB. O partido, ele é PRB, ele tem que ter esse apoio, mas não necessariamente que seja eu. Ariadne, você é uma médica conceituada, de bom nome. Você sabe que político não anda bem na boca do povo, não. Você não acha que é um risco muito grande você misturar as coisas, não? Não, o que Você acha que tem vocação política? A vocação, eu trabalho com política, acompanho o Rui, toda a vida eu tive tem 30 anos, Jorge, desde quando o Rui foi candidato a primeira vez a prefeito, quando ele fundou aqui em Montes Claros o PT e saiu candidato para ter legenda. O Lula veio, ficou lá na nossa casa, toda a cúpula do PT participou. Então, isso, depois o Rui foi candidato a vereador, foi candidato a deputado.
e agora prefeito. Então, eu sempre estive muito ligada a isso e gosto muito. Tanto que minha formação, eu fiz medicina, formei na Unimontes, fiz saúde pública primeiro, morei em Itacambira, morei em Gromogol, morei em Juramento, depois eu fiz medicina do trabalho, depois da medicina do trabalho eu fiz oftalmologia. Então, assim, minha história de vida é uma história que sempre vem ligada ao lado social. Eu acho que não tem jeito da gente, como médico, a gente separar política de saúde, política de educação. Eu acho que é o básico, né? Tudo hoje tem, de alguma forma, você tem que tomar uma posição política. E a educação também é importante, que a formação dos nossos jovens, hoje, se a pessoa é alguém, é através da educação. A educação mesmo transforma as pessoas. E a saúde você tem que linkar, porque se a pessoa não tem uma qualidade de vida, não tem uma saúde, também não tem como. Então é difícil falar assim, saúde é uma coisa, política é outra coisa e educação é outra coisa. Eu acho que as três coisas estão linkadas e elas formam e fazem a construção de um mundo melhor. Então eu acredito nisso. Na verdade, eu até defendo que se as pessoas que têm vocação política, que têm boas intenções, não se candidatarem, nós não vamos modificar nunca para melhor a política. Com certeza. Isso aí é certo. E eu acredito até por essa má fama dos políticos e dessa politicagem brasileira, as pessoas boas têm se afastado da política. E eu vejo o exemplo aqui em Montes Claros, que antigamente, por exemplo, na Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores antigamente teve grandes vereadores e vem piorando, vem só se degradando, porque as pessoas que poderiam ser bons vereadores têm se afastado. Então eu acho até que é válido que você se candidate com boas intenções. Se você se elegesse, por exemplo, o que é que você pensaria em fazer para mudar essa política brasileira? Primeiro, a gente já está passando por uma hipótese de eu ser eleita, né? Então, assim, ainda não tem nada caminhando para isso. Eu acho que em abril vai fazer uma convenção. Em Montes Claros, pelo menos até agora, tem-se o fato de que o prefeito tem eleito quem ele quer. Não? O Jair elegeu a mulher, Tadeu elegeu o filho. Então, o apoio da prefeitura é um apoio muito forte. Pois é, então aí quem será o eleito será o Luiz Tadeuzinho, né? Que Rui tem um compromisso e ele vai honrar esse compromisso com o Tadeuzinho. Mas nada impede dele de não apoiar, e é necessário que ele tenha um candidato do PRB. O partido, a legenda exige isso, que tenha um estadual e um federal. Mas aqui que acontece? Tem muita coisa ainda para caminhar. A política a gente não faz só, existe um grupo, e esse grupo tem que estar todo alinhado e tem que chegar ao nome. Meu nome, ele está vindo através dos trabalhos, por exemplo. Só que eu voltei a Montes Claros, Jorge, vai fazer 14 anos. E depois que eu voltei para Montes Claros, eu montei 9 serviços de referência em oftalmologia. Né? Então, assim, é um trabalho social muito grande. Não sei se você conhece o Alfeu de Quadros. O Alfeu de Quadros, quando aqui cheguei, quem me convidou foi o Jairo e o Eduardo Avelino, o doutor Eduardo, para me montar o serviço, que até então não tinha serviço de oftalmologia pelo SUS. Só existia oftalmologia particular e convênio. Eram 8 médicos oftalmologistas. Eu fui a 9ª. Hoje são 36. Hoje se atende lá no Alfeu, já foi atendido nesses 14 anos 180 mil pessoas. São atendidos cerca de 120 pacientes. São 3 médicos por turno atendendo. Então, assim... Atende quantos por dia? São 120. Cada médico, cada período, atende 30, né? Então, a gente atende, eu dou aula também lá. Então, é um serviço muito grande e é um serviço de apoio e de necessidade. Então, quando eu montei esse serviço, quando o Jairo me convidou, não existia, só tinha serviço particular. Não existia SUS, não existia serviço público de oftalmologia. Ou, como um colega meu me disse, falou, doutora, isso não vai dar certo. Sabe por quê, doutora? Porque o pobre, ou ele para de pagar a conta de água, de luz, ou para de comprar o gás para pagar a consulta, porque o rico é amigo seu, ou então ele tem convênio. Então isso não vai dar certo, você vai tirar os pacientes dos nossos consultórios. Eu falei, não, isso não vai acontecer, porque quem é pobre, ele tem direito a ter o acesso. Ele não pode ficar sem ter o acesso. Eu vim de uma escola, eu fiz uma escola pública, eu fiz a universidade estadual. Eu acho que o médico, hoje, ele tem a mania de falar, vou fazer medicina para ganhar dinheiro, porque eu já formo e tenho um salário de 20 mil reais. Eu acho que não é isso. Quando você escolhe a profissão, você tem que ter esse lado social. Ainda mais quando você faz uma universidade federal, uma universidade estadual. Então, você tem que ter esse lado. Você estudou na Unimontes? Estudei na Unimontes.
Então, a maioria hoje, eu tenho vários alunos lá em Belo Horizonte, aqui, o pessoal faz medicina para ter um conforto. E eu acho que aí que está o errado. Por isso que eu acho que a gente tem que pensar no lado A medicina político. é considerada hoje a profissão mais rentável, né? Por quê? Por que é rentável? Porque a pessoa forma e ela já tem ali o salário garantido. Ela vai para uma cidade aqui perto, ou mesmo aqui mesmo, o salário para ficar 40 horas, acho que já está em torno de 10 mil reais. Se você vai para uma cidade mais distante um pouco, é de 18 a 20 mil. Mas aí, o que acontece? O médico fica ali, ele ganha, faz um pé de meia e depois ele vai fazer uma residência. Faz uma residência que vai dar dinheiro, que ele vai poder pedir muitos exames e que vai ganhar e ter aquela estabilidade. Ele fica 2, 3, 4 anos, Jorge, aí depois ele desanima, porque aí não tem uma atividade noturna, a cidade é pequena, então ele fica frustrado, porque a não ser que case, vire prefeito, vire vereador desse município. Nós vamos para o intervalo comercial, primeiro intervalo comercial, e no próximo bloco nós vamos conversar com a doutora Ariadne exatamente sobre esse problema, da falta de médico no interior. E isso causou o problema dos mais médicos, que o governo vem trazendo médico aí de Cuba. A presidente até esteve recentemente em Cuba e parece que fez um acordo lá para trazer mais 2 mil médicos. Com isso vão ser mais de 7 mil médicos cubanos no Brasil. Nós vamos conversar sobre esse assunto com a doutora Ariadne para saber o ponto de vista dela. Espera um instantinho. Retornando com esse frente a frente de hoje, nós estamos conversando com a médica oftalmologista Ariadne Borges Muniz, irmã do prefeito Muniz. Olha, nós estávamos conversando sobre esse problema de falta de médico no interior. O governo trouxe 5 mil médicos cubanos, está trazendo mais 2 mil. Você é a favor ou contra essa posição do governo? Depende da posição que você vê, né, Jorge? Por exemplo, se você vai para uma área, um assentamento, se você vai para o Amazonas, se você vai para essas áreas de extrema pobreza, onde que os médicos realmente... É difícil, como eu acabei de falar com você. O médico forma, ele quer ir para uma região, uma cidade que tem pelo menos uma pequena estrutura, né? O mínimo possível para ele ter uma qualidade de vida. Se ele for para um lugar desse, que tenha um assentamento, que você vai ficar sem estrutura, sem rede de esgoto, sem nada, igual, por exemplo, tem as várias campanhas que fazem no Amazonas, aqueles barcos, toda aquela infraestrutura que a maioria, não, as mulheres, as índias, não tem filho com a parteira, não tem acesso, chega um médico lá uma vez no ano, quando vai essas frentes que se faz, Projeto Rondon e assim, todos os outros, Escola Paulista, né? Aí, o que acontece? Os médicos vão fazer... Quantas pessoas morrem sem esse acesso, sem ter esse acesso de fazer uma consulta com o médico? Aí sim, eu acho que seria interessante e eu acho louvável. Eu não sou totalmente contra. Agora, eu acho contrário vir médicos para uma região onde que já existe médicos, já tem uma infraestrutura. Não é só o profissional, você tem que ter... tem vários municípios que têm uma estrutura... E você é a favor de ser abolido o Revalida? Não é que eu sou... o Revalida, eu acho que ele é importante. Ele tem que ter necessário para ter o básico. Como é que o médico ele vai vir para atuar num país se ele não tem a qualificação, se ele não revalidou, se o seu CRM não está operante, se ele não tem o mínimo do português necessário, para você saber se ele também tem o mínimo dos conhecimentos básicos da medicina, né? Como é que foi esse curso lá fora, igual tem em vários outros países. Então, eu acho que é importante o revalido, eu acho que tem que acontecer. Agora, eu não acho correto, igual agora está acontecendo aqui na nossa região, tem um programa que é VER, né, do governo de Minas, onde nós, como eu acabei de falar, temos 36 médicos oftalmologistas aqui em Montes Claros e tem mais em torno de 15 na região. Então, chega-se uma carreta, faz uma parceria com as prefeituras, com os consórcios, essa carreta vem com médicos que são do estado de São Paulo, e para essa carreta, igual agora, a semana passada, parou em Taiobeiras. Foi feito lá por dia 1000 consultas, o paciente chega sem risco, sem nada, faz o exame, depois ele vai e já faz a cirurgia. Opera-se, Jorge, os 2 olhos ao mesmo tempo. Isso é totalmente contraindicado. A vigilância sanitária você tem que ter, para ter o alvará, igual eu tenho bloco cirúrgico,
demora-se mais de 6 meses para aprovação, você tem que trocar todo o material, trocar a roupa, trocar a luva, trocar o cassete, a ponteira de faco para fazer. Então, como você vai fazer os 2 olhos ao mesmo tempo? Então, o paciente lá sai com os 2 olhos. Foi feito em Taiobeiras, foi feito há 20 dias atrás em Sete Lagoas e agora, a próxima semana, vai ser feito lá na sua terra, em Francisco Sá. Então, assim, esses médicos, qual o compromisso? Meu pai. Seu pai. Qual o compromisso que esse médico, essa carreta tem lá? Aí quem que vai olhar as complicações? Quem que vai atender esse paciente o pós-operatório? Você faz uma cirurgia de catarata, você vê o paciente no primeiro dia, você vê o paciente com 7 dias, depois você vê o paciente com 15. Se estiver tudo bem, você indica fazer o outro olho. E com 30 você libera o paciente. Agora, você opera o paciente, você vê no máximo 7 dias e a carreta vai embora. E aí, quem que vai fazer o pós? Mas isso não tem nada com esse programa do Mais Médico? Não. Isso é um programa que está sendo, mas é diferente. É só que é um programa específico da minha área, de oftalmologia, né? Então, isso começou lá no Pará, e do Pará veio para a Bahia, da Bahia eles fizeram quase toda a Bahia, agora já entraram em Minas Gerais. E aí foi feita uma licitação em torno de 15 dias, já com todo, precisando da carreta, isso com toda então a as prefeituras é que pagam? As prefeituras, junto com o governo do estado, ele dá uma bonificação. Aí eles pagam parte da cirurgia e o governo do estado fez uma liberação de uma verba extra para poder fazer com que deslanche, que aconteça o programa. E você então não é a favor disso? Não, eu sou a favor e a gente tem uma instituição, né? Eu dirijo uma instituição, não sei se você sabe, a Fundação Hilton Rocha em Belo Horizonte. Tem 8 anos que a empresa, a Soebras, assumiu. A gente pegou a fundação atendendo um paciente dia, hoje nós atendemos 500 pacientes por dia, entre consultas, exames e cirurgia. Gratuito? Gratuito, 100% SUS. E o que acontece? Comemoramos agora, dia 9 de dezembro, 500 mil de pessoas atendidas na minha gestão. Na gestão nossa da Soebras. E aí lá a gente faz cirurgia, faz tudo. A gente tem ônibus, tem atividades e temos um projeto de fazer uma carreta dessa. Só que uma carreta com o médico residente, com o suporte, o pós-operatório, o acompanhamento. Não chegar uma coisa discriminada de você operar ao mesmo tempo 6 pacientes, você liberar esse paciente, você chega com o paciente sem risco cirúrgico, maioria são técnicos, os médicos é mais só no processo final, e deixar o paciente dessa forma. Então, não é a escola que eu vim, eu fiz a escola do professor Hilton Rocha. E ele era totalmente, assim, ele pensava e queria, igual o projeto URB. Quando ele montou o projeto URB, ele tinha uma visão de fazer um avião. Esse avião ia aonde não tinha médicos, que também não deixa de ser um projeto igual o projeto, né, do governo federal, só que um projeto específico para oftalmologia. Então, iria chegar, faz todos os exames, faz toda a cirurgia. Como não foi possível ele fazer um avião, ele fez um ônibus. Foi o primeiro projeto. E esse projeto a gente dá continuidade a ele. E já, desde o ano passado, a gente já entrou, já fizemos contato, mesmo sem saber desse projeto Ver Minas. A gente já está com o projeto caminhando para fazer uma carreta, mas aí vai vir residente, vai vir médico, faz todo o acompanhamento, depois os residentes fazem esse pós-operatório. Não se deve nunca operar os 2 olhos, o risco se complica, se pega uma infecção. A pessoa perde porque nessa área de oftalmologia, se o médico, se esse sistema não for adotado para um município pequeno, esse município não vai ter oftalmologista nunca, né? Porque um oftalmologista não vai para um município pequeno. Aí hoje, no Brasil, é cerca de 20 mil oftalmologistas, que são... Geralmente, médico que vai para um município muito pequeno é um clínico geral, né? É um clínico geral, mas existe consórcios, parcerias, onde você aglomera aquelas pessoas, a gente já faz isso aqui. Aí já aglomera, separa esses pacientes, os pacientes vêm aqui. Também, se o município tiver uma mínima estrutura, pode-se ir deslocar o profissional, toda a equipe para operar, ou pode-se levar a carreta. Mas aí dentro de um padrão, dentro de uma avaliação. Agora, por exemplo, Taiobeiras fizeram essas cirurgias lá, operou esses pacientes. Quem vai fazer o pós-operatório deles? Não tem oftalmologista que mora no município. A carreta foi embora com o médico. E aí? Como é que vai ficar? Vai ter que vir a Montes Claros. Vai vir a Montes Claros. E você acha que o médico, se pegar uma complicação dessa, o médico daqui vai querer atender? Vai assumir, não vai, né? Não vai, é o que aconteceu em Sete Lagoas. Sete Lagoas, os pacientes chegam lá pra gente na fundação,
chega lá no IOBH, chega em todos os institutos. E qual o índice de problema, por exemplo, que quem faz uma operação de catarata? É muito grande? É uma cirurgia relativamente simples, né? Relativamente simples, mas depende muito mais do paciente. O paciente ter o pós-operatório, não pegar peso, né, não abaixar, usar o colírio, mas pode-se, a catarata quando é muito madura, pode dar um edema de córnea, aí pode ter uma lesão, um inchaço nessa córnea. Essa córnea, se você não acode, não vê o pós-operatório e não acompanha, pode virar uma úlcera, a pessoa pode perder. Ou pode uma bactéria entrar nesse orifício que está aberto, porque nada é simples. Você faz uma incisão antigamente era uns 10 milímetros, hoje é só 2 milímetros. Você vem com a caneta de uma hidrossecção, que ela aspira e quebra. Ela quebra o núcleo e aspira, quebra e aspira. Aspira esse núcleo, põe uma lente dobrável lá dentro. E ela é autoselante, mas isso ali está aberto. Então, pelo menos por 15 dias, essa ferida está aberta. Se o paciente não tem uma condição mínima de higiene, se ela usa, e muito comum o paciente idoso, é o tal do lenço de paninho. Toda hora passa o lenço no olho, na boca, no nariz. Aí esse lenço está cheio de bactéria. A bactéria vai lá, entra. E qual o índice percentual de índice de problema? De problema operação desse tipo. De cirurgia em torno dos 4%. Mas quando você faz Quer dizer, de cada 100, 4 vão ter problema. 4 vai ter problema. Mas se você faz isso operando um olho, se você opera os dois, e se você faz uma cirurgia... Quer dizer, você me disse que lá em Itaúbeira foi feito cerca de 1.000 cirurgias. Então, não, 1.000 exames em cerca, eles estavam programando em torno de 400 cirurgias por dia. Eu não sei se executou, porque eu não vi depois os dados. Mas aí o risco... um risco grande. E outro problema, você faz uma cirurgia dessa num bloco com uma maca, um paciente por vez. Aí lá não, lá é 6 pacientes, 6 blocos, são 6 pacientes operados ao mesmo tempo. Tem 6 médicos, 3 aqui e 3 ali. Aí todos operam ao mesmo tempo. Terminou, aí passa para o outro olho, faz o outro olho e o paciente vai embora. Alta escala. Vamos para o nosso último bloco, logo em seguida, ao intervalo comercial. E nesse último bloco nós vamos conversar com a Ariadne para ver a opinião dela sobre a administração do irmão, do prefeito Rui Muniz. Espera um instantinho. Vamos para o nosso último bloco do Frente a Frente. Nós vamos conversar agora com a doutora Ariadne sobre a administração do prefeito Rui Muniz. Vamos ver como é que ela está vendo a administração do prefeito. Ariadne, esse primeiro ano do prefeito Rui Muniz não foi bem avaliado, não. Como é que você está vendo isso? Jorge, eu acho que não só do prefeito Rui Muniz, como de todos os prefeitos novos que entraram, né? Então, assim, você pega uma administração com várias falhas, com várias dificuldades. Então, você tem um pensamento e vai encontrar outro totalmente. Então, o Rui recebeu uma cidade com uma dívida enorme, com inchada de funcionários, de infraestrutura muito, assim, a desejar. Então, o que a gente esperava isso? Esse primeiro ano seria uma reorganização dessa casa, uma reorganização da equipe, até acertar, convidar as pessoas, mesmo que fez uma transição, né, mas na hora que você está fazendo a transição e da hora que você entra para dentro da casa, tem uma diferença grande nisso. Só para você ter ideia, no gabinete do prefeito, ele tinha 50 advogados, assessores e 50 jornalistas, 100 pessoas. Você imagina uma coisa dessa? Um absurdo. Um absurdo. O prefeito, esse ano, se você olhar, ele não gastou R$1 com propaganda. A prefeitura gastava em torno de 150, 200 mil por mês de propaganda. Aí a mídia também bateu muito nele por isso, porque muita gente ficou sem ter aquele dinheiro mensal. E ele não tinha como é que ele ia gastar, como é que ele ia fazer propaganda de quê? Então, ele tem o objetivo dele, ele fala, olha, eu quero fazer com dinheiro público a qualidade do privado e no tempo do privado. Então,
Então, esse primeiro ano foi de organizar, de enxergar isso e de explicar às pessoas. Então, assim, um dos motivos grandes é porque você mexe com grandes interesses. Então, acostuma-se, tem pessoas que são assessores, são pessoas que estão ali ligadas a um prefeito, a um vereador, ligadas a um deputado. Então, quando você mexe com essa estrutura, e o Rui, ele é muito dinâmico, ele é muito decidido. Então, ele quer fazer diferente. Ele foi ser prefeito, é um sonho que ele tem há 30 anos. E ele quer fazer uma Montes Claros diferente. Ele poderia estar morando no Rio, poderia estar morando em São Paulo, Brasília. Hoje ele tem instituições em todo o país. Mas ele gosta. A gente fala isso. Igual quando eu formei, eu tive a oportunidade de ir para o Canadá, morar lá. Eu não fui, porque eu gosto, minha família é daqui, eu quero ver minha cidade diferente. Então, na mídia, de todo mundo, você vai lá no sul, tudo desenvolve. E aqui nada. Eu falo muito isso. A gente não muda de Montes Claros porque tem raiz aqui. E gosta. Porque, na verdade, Montes Claros, e eu até escrevi sobre isso essa semana passada, Montes Claros deve ser hoje, em termos de infraestrutura, uma das piores cidades do país. Agora mesmo, recentemente, de férias, eu fiz uma viagem até grande, conheci várias cidades. Eu não conheci nenhuma cidade pior do que Montes Claros em questão de infraestrutura. Pois é, e teve muitos... Porque deixaram a cidade acabar. Deixaram acabar. Então, a cidade, se você pensar, por exemplo, no governo de Atos, meu professor, ele tinha muitas ideias boas, mas ficou travado na burocracia. Eu trabalhei com ele nisso, então as coisas não andavam, faziam uma coisa e o povo, aquela burocracia, até ele ficou travado e não conseguiu fazer. No governo de Tadeu já se andou, mas uma coisa muito cheia de acordos, muito cheia, inchada. Concordo com você que Tadeu andou, não. Viu? Não, acho que andou para trás, Tadeu. Não, andou que eu falo assim, pelo menos não ficou igual Atos, que ficou aquela coisa, tudo que você ia fazer, não fazia. Então, assim, o Tadeu teve muitas coisas e realmente essa administração dele foi uma administração bem delicada, né? Mas Rui pegou isso, então pegou uma cidade que... Você está sendo muito boazinha, viu, o negócio de administração delicada. Não, mas assim, a situação que eu não trabalho diretamente na administração e assim, eu tenho vários outros afazeres, mas o que eu sei, várias reuniões que eu já fui, que eu vejo às noites, por exemplo, Rui tem dia que sai 2, 3 horas da manhã da prefeitura, de cabelo em pé. E você acredita que ele tem condição de melhorar? Tem. Esse ano agora vai ser um ano que vai ser o pontapé. Esse ano é um ano difícil, que é um ano eleitoral. É um ano eleitoral, ano de Copa do Mundo, né? Tudo isso. Mas ele está com... esse ano ele se reestruturou, o que atrapalha fez projeto. O que atrapalha fazer obra esse ano não é nem Copa do Mundo, isso não atrapalha nada. É o ano eleitoral, porque a partir de 6 meses antes tem várias restrições. Tem várias restrições, mas assim, ele vai fazer o que já está. Por exemplo, um sonho que todo mundo fala, é lunático, o VLT. O VLT é uma realidade e vai acontecer em Montes Claros. Como agora os 17 CMEs que ele vai fazer, já começa agora em massa a construção, que essas escolas, a educação integral que ele já está colocando, ele já pagou o 14º salário para todo mundo que trabalha em educação, do cantineiro, a pessoa da faxina, o professor, o diretor. Agora licitou todo o material de escolar, bolsa, os ônibus, 30 ônibus novos para fazer. Então, assim, ele vai, e o objetivo dele, ele quer fazer uma qualidade, porque o sonho de Rui é muito maior do que isso. Então, ele não quer ser prefeito. Ele já me disse que quer ser governador e presidente da República. Então, para ele ser governador, como é que ele não vai? Então, ele tem que fazer Montes Claros se tornar um brinco. E por 2 motivos. Primeiro, pelo motivo que ele é montes clarense, ele é apaixonado por aqui e ele quer ver a cidade dele. Ele fica triste quando ele chega no sul de Minas, quando ele chega no interior de São Paulo e vê, como você está falando aí. E aqui a gente tem verba, tem incentivo e as coisas não acontecem. Recentemente eu estive em Aracaju. Você viu que coisa linda? Eu fiquei triste de pensar em Montes Claros, viu? E vontade política, Jorge. As pessoas têm que ter vontade política e têm que ter coragem. Então, quando o prefeito Rui, ele não brigou, e as pessoas viram aquilo da saúde e ficaram contra ele, até na missa, o pessoal excomungando, que ele estava pegando dinheiro, as pessoas têm que entender que não é isso. O dinheiro que foi prestado, o serviço que foi prestado, ele foi repassado. O que ele não estava repassando era o bônus. Eu vou te dar um bônus se você estiver atendendo bem. Você não está com fila. Suas cirurgias de média complexidade, que o valor é pequeno do SUS, não está sendo executado.
capacitada. Então, como é que eu vou te dar um prêmio, uma premiação, se você não está dando esse retorno? Mas as pessoas levam isso, esse grupo que eu falei desde o início, que fica-se não querendo que Montes Claros cresça, não querendo o bem de Montes Claros, mas querendo que Montes Claros fique como os coronéisinhos, os donos, os feudos. Então, eu acho que é isso que está dando esse impacto. Mas talvez esse problema tenha sido, então, mal explicado. Mal explicado por quê? Porque ele não tinha dinheiro e não tinha como gastar com mídia. E a mídia estava com raiva dele. Por quê? Porque ele não estava gastando. Como é que a prefeitura paga 150, 200 mil por mês, fica um ano sem pagar? Mas talvez aí faltou um pouco de diálogo com a imprensa. Porque, por exemplo, eu faço parte da imprensa e eu critiquei muito essa briga dele com os hospitais. Nunca vieram a mim me explicar nada. Pois é, então tem uma falha também. E eu sou totalmente independente, viu? Não, e aí eu estou te passando isso porque assim, eu com todos os médicos, então as pessoas, vários médicos, vários auditores, tá certo, Ariane, o Rui é isso mesmo, ele está fazendo o que é correto. Então as pessoas que têm um conhecimento, as pessoas que sabem a verdadeira realidade, entende. Agora quem está de fora é muito fácil, igual por exemplo, vai se votar o IPTU. O IPTU, que foi essa briga toda, ele não queria o IPTU para toda a comunidade, ele queria para os grandes latifundiários, para os grandes, quem tem as áreas. Mas aí o que acontece? Não, aí já joga na mídia, já cria aquele fato e que congestiona a ideia de todo mundo. Mas o que eu posso te falar, eu acredito no Rui, eu acho ele um homem ímpar, diferente de tudo que já tem. Eu não conheço nenhuma pessoa com o idealismo que ele tem. Isso não é sentimento de irmã, não? Não. Rui é uma pessoa visionária, sabe, Jorge? Quando, por exemplo, ontem eu estava mostrando o Hospital das Clínicas, do Mário Ribeiro, que vai começar agora com todo... A gente ficou 6 meses com o alvará preso para burocracia, porque aí por ele ser prefeito, todo mundo fica exigindo muito mais. Eu falo que ele virou prefeito, ficou muito mais difícil do que antes. Então, quando ele pega uma estrutura totalmente falida, agora o Campus Amazonas, eu cheguei lá com ele, subi, aí estava cheio de gente se drogando, era um hotel ao céu aberto, cheio de animais, tudo horrível. Ele pegava e falava, não, aqui vai ser essa sala de aula, aqui vai ser o auditório, ali eu vou construir o hospital. E assim, ele enxerga aquilo e acredita no sonho dele e realiza. Se hoje Montes Claros é esse polo universitário que tem aqui, foi graças ao Rui. Quando ele pensava... tem que ter um outro curso aqui de medicina, tem que ter um curso de odonto, tem que ter uma medicina veterinária, tem que ter engenharia, os cursos não podem ficar só nesses cursos da Unimontes. Ele brigava por isso, todo mundo é louco, não vai ter isso, a faculdade é só aquela, não tem jeito. Hoje, ó, para você ver como é que está. Então, virou um canteiro, né? Hoje, Montes Claros, aí vem mais de 150 mil pessoas diariamente aqui para estudar. E esse é o grande problema, viu? Isso, a cidade cresceu demais e a administração pública não acompanhou. Pois é, mas a administração pública, agora, com esses vários incentivos, esses vários apoios e essa reorganização, ele tem um objetivo ali do centro, de fechar o centro, de fazer todo esse caminho, só vai entrar lá ônibus, táxi, né? Então, tudo isso vai melhorar. A melhora da mobilidade, vai melhorar a educação, porque tudo começa, a educação é tudo é educação. Então, você vai ter as crianças estudando em tempo integral, vai tirar as crianças da rua e vai melhorar. Eu acredito no sonho dele e ele vai transformar, você vai se surpreender. Nosso tempo está esgotado, como eu te disse, ia passar muito rápido. 30 segundos para você encerrar. Tá. Eu te cortei, para você encerrar 30 segundos. Eu quero, primeiramente, agradecer muito a você pelo convite, foi um prazer, né? Tem que agradecer. A entrevista foi muito boa, você é muito simpática, foi ótimo tê-la aqui com a gente. Muito obrigada e agradecer aos telespectadores e convidá-los aí para continuar assistindo o meu blog, o blog da AD, as novidades. E eu tenho muito sonho, muita vontade de fazer coisas novas e fazer diferente. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigada, Jorge. Com esse agradecimento desnecessário da doutora Ariadne, nós estamos encerrando esse Frente a Frente e dizer para ela que sonhar sempre é muito bom. Esperamos que ela continue sonhando e que, se ela sonha em ser deputada, que o sonho possa se concretizar. Muito obrigado aos nossos telespectadores.